Olá pessoal, estamos de volta com mais um Backstage do Salos Brasil. Para você que não nos assistiu ainda, o Backstage é uma proposta nossa de falar sobre os bastidores da galera de eventos. Nós que somos de eventos sempre tivemos muita curiosidade em saber o que acontece por trás das câmeras, por trás das cadeiras, lá no palco, o que faz o cliente escolher para iniciar uma trajetória de um evento, o que faz o departamento de marketing, um departamento de eventos escolher eventos como uma das estratégias de comunicação ou de vendas. E, então abrimos esse canal e estamos ao longo dessa nossa caminhada. A nossa ideia é entrevistar, conversar, bater papo com pessoas do segmento, gente das diversas áreas e com clientes também que organizam eventos e de que tem um case legal para contar e com certeza inspirar outras pessoas, inspirar você que está nos assistindo com dicas e com ações que possam incrementar o seu evento. Hoje eu estou entrevistando aqui uma pessoa que está sempre por trás das lentes, aconselhando os clientes ao seu melhor foco, ao seu melhor ângulo, deixando a gente sofrer aqui por trás, e hoje quem vai sofrer é ele. Estou aqui com o André Luiz. André, obrigado pela sua presença. O André é um especialista em audiovisual, transmissões. O que você pensar na área de vídeo, nessa área de tecnologia, nesse momento novo que nós estamos vivendo, e principalmente o mercado de evento aí pós-pandemia, que hoje tem quase que por obrigação usar essa ferramenta. Eu digo obrigação porque virou uma prática normal, né? Mas é um instrumento, uma ferramenta que veio para nos ajudar, porque potencializa todas as ações, né? Então eu tenho algumas curiosidades com o André para saber como era o mercado antes e o que está acontecendo de interessante, de novo, e a percepção dele no que se refere ao olhar do cliente com essa nova fase, né? Então, André, primeiro quero te agradecer por você estar aqui conosco e já vou abrir logo uma pergunta parecida com a pergunta que eu fiz para um outro convidado. Você que está há tantos anos aí nessa estradinha dos eventos, eu quero saber o seguinte: se você é feliz com a sua função dentro do evento, você gosta muito de fazer evento, André? Obrigado. Caramba, muito boa pergunta, hein? Obrigado pelo convite, queria agradecer aqui. É difícil estar na frente da câmera, mas fácil estar atrás para mim, né? Algumas pessoas é o contrário, mas para mim é uma novidade estar aqui. Eu amo aquilo que eu faço, né? Então, desde do primeiro evento, a minha expectativa de vida era outra, era trabalhar mais focado em televisão, mas as circunstâncias me levou para os eventos e me levou dentro de uma área uma produção específica, que é a produção audiovisual. Amo o que eu faço, amo mesmo. E esse lance da TV não rolou? Por quê? Como foi? Como aconteceu? A sua formação vem da onde? Então, a minha primeira formação, eu sou câmera profissional, né? Então eu tenho DRT de câmera, então eu foquei a minha vida para ser câmera e imaginava TV, programa. Você trabalhar numa TV, numa emissora grande. Não chegou a trabalhar? Não cheguei a trabalhar, sempre fiquei no quase, né? E isso me levou a pensar em outras coisas na produção. E aí eu fui para fotografia. Então a iluminação, a fotografia, a transmissão, a produção do conteúdo, do roteiro, a criação em si do programa acabou me encantando, né? Então eu fui surpreendido pela vida e deixei um pouco a câmera, gosto, mas eu estou mais na fotografia, na produção e na organização do evento em si. Você acha que um profissional da sua área, se ele passar primeiro pela foto, ele vai ser um melhor cameraman, um melhor... desenvolve mais o olhar? É necessário que se faça foto antes de vídeo ou não necessariamente? Vamos supor que você tivesse que
falar para um rapaz aí, um desses seus meninos, tal, falar, cara, vai fazer foto primeiro, depois a gente brinca, ou os caras já entram direto? Eu O acredito, que é melhor? eu acredito que a foto ela se diferencia, porque até quando a gente vai para a parte de cinema, hoje tem um profissional que é o diretor de fotografia, né? Ele é até premiado como parte, porque ele cuida realmente da estética daquilo, né? Então eu acredito que a fotografia ela diferencia o profissional, sim. Diferencia, porque você começa a ler a luz diferente, você começa a trabalhar a parte visual, a parte de cor diferente, né? Trabalhar sair do convencional, do comum, né? Isso também diferencia aquilo que você faz em produção e o que você faz na TV, porque a TV, ela tem que ser, hoje tá mudando, mas ela tem que ser simplificada, ela tem que ser funcional, né? Aí você vai para cinema, você vai para uma produção grande, você vai para show, você vai para outras coisas, aí não, é uma coisa mais elaborada, né? Então, tem coisas... O cara que, de repente, que faz foto, ele é diferente porque eu vejo você sempre falando quando você vai instruir, por exemplo, a gente para fazer um setzinho que nem esse, um setzinho parecido com esse, que você tem esse olhar do todo, né? Que esse é o olhar da foto, da fotografia, né? Independente de se a coisa está sendo feita para só fazer um clique ou se a gente vai falar por trás da câmera, né? Então, é bacana isso, né? Eu acho que na hora de contratar um profissional, quer dizer, se o profissional puder entregar isso, né? Eu tô dizendo assim, às vezes você contrata um evento para fazer uma transmissão, né? Ou gravar alguma coisa, e o cara vai lá e abre câmera, rec, pronto, né? Então é legal é necessário essa orientação, principalmente um assunto que eu queria entrar com você, é assim, esse momento que a gente está vivendo. Como você avaliou, porque você é fotógrafo também, né? O momento ali na pandemia que todos viramos fotógrafos, todos viramos videomakers, todo mundo foi para a câmera, todo mundo clicou. Claro que isso já vinha antes, né? Uma tendência até dos celulares, etc. Tal, né? Mas qual é a tua análise ou o teu olhar com relação a essa coisa de que todo mundo virou entre aspas, tá? Um profissional igual você, né? Você tem concorrente, fala assim, todos. Todos. Isso é bom, é ruim? Como você vê isso? Eu acho isso excelente, tá? Hoje o mercado se sente ameaçado, mas a gente viveu vários momentos que o mercado se sentia ameaçado, né? Na verdade... Lembra aí os momentos. Se você for pensar, quando a gente saiu da fotografia da película e entramos para a foto digital, todo mundo falou, acabou a fotografia, né? Hoje se fala, não, vai acabar o sistema de câmeras DSLRs, as câmeras fotográficas, e o celular vai superar elas, né? Então, são preocupações... Bobagens. Eu acho que são preocupações que não vão virar problema. Então, e muita gente nessa época, e nessas épocas desistiram de trabalhar com vídeo, de trabalhar com foto, por esse medo. Como muita gente, pela crise que a gente teve dentro da pandemia em eventos, abandonou os eventos, nunca mais quero trabalhar com eventos. Sendo que hoje, nós brasileiros somos muito bons em eventos, né? Se a gente for para a Europa lá, você vai ver que eles não fazem o número de eventos que a gente faz aqui, especialmente em São Paulo, que é a cidade dos eventos. São Paulo roda evento demais. Então, é uma grande indústria e a gente se limita muito por conta de uma crise, né? E a vida tem crises, né? Sim. Então, o audiovisual viveu a crise dele, que foi realmente a pandemia. E também o seu renascimento, porque a gente se viu no momento que a gente não podia se encontrar de forma física e o virtual supriu. Nos salvou. Isso aí, nos salvou. O virtual nos salvou. Era o jeito que você via a vovó lá pelo tablet, pelo celular, lá pelo WhatsApp. Era o jeito que você estudava, porque o EAD acabou sendo as faculdades tendo que migrar. É o jeito que você trabalhava, porque as empresas teve que fazer teleconferência e teve que investir nisso, né? E aí aumentando também o home office e tudo aquilo que é virtual, né? Você trabalhou na pandemia, não? Eu trabalhei muito na pandemia. Mas fazendo live? Fazendo muita live. Eu cheguei a ficar quase 24 horas editando vídeo, sem parar, atendendo pessoas, porque no começo da pandemia ninguém sabia para onde ia. Então, as pessoas tinham que trazer uma solução e, às vezes, a solução era uma gravação que eu fazia pelo celular e mandava para mim editar, salvar a cor, tentar resolver aquilo um pouquinho, porque eu tinha que passar uma informação, né? E também montando estruturas, né? Porque as pessoas tiveram que algumas empresas estavam na frente, né?
já estavam com funcionários em home office, pensando na qualidade de vida, já estavam com... Ah, sim, antes da pandemia. Antes da pandemia. Já era uma estratégia da empresa em Exatamente. As grandes desmobilizar. Isso, as grandes corporações já pensavam assim. E agora isso popularizou. Então eu acho que pensando na parte boa, o copo cheio na situação da pandemia, porque foi algo drástico, né? Muita gente perdeu gente. Nós aceleramos a nossa parte tecnológica no Brasil. Sim. E deu dinheiro, cara. Porque, assim, eu escutei muita gente falar de que as lives eram um pouco de fumaça, né? Muita fumaça para pouco resultado e tal. Eu pergunto se deu dinheiro e também quero saber se deu para se sustentar, isso que eu quis perguntar, e se deu resultado para as pessoas que você atendeu. Por quê? Claro, a gente viu lives fantásticas dos cantores, de gente, com milhões de gente penduradas, tal, tudo tal. Não é dessas que estou dizendo. Estou dizendo daquelas das quais você participou algumas, os resultados foram bons, se os resultados foram bons para eles e para você, né, ou para vocês, né, que você sustentou ali com algum câmera, uma equipe, ainda que fosse minimamente, né, porque a gente estava com restrição de pessoas, né? Sim. Como é que ficou essa parte administrativa do negócio? Eu acho que o mercado ficou fatiado, né? Então, algumas posições dentro do audiovisual, elas não foram utilizadas. Então, você não precisa ter Por exemplo. eu vou fazer um show de uma banda famosa. Eu não preciso, para uma live, eu não preciso daquele staff para fazer uma live. O staff é menor. Então, não dava para suprir tudo, né? Ah, sim, sem dúvida. Agora, pensando em ganhar dinheiro, quem estava posicionado nessa situação, e eu já fazia ao vivo antes da pandemia, quem estava posicionado na parte de fazer ao vivo, ganhou dinheiro sim. Ganhou e conseguiu se sustentar. O que aconteceu é que a crise foi pega em outras formas. Então a gente tem aí o fator dólar, que encareceu os equipamentos, a falta de componentes, que isso também fez os nossos equipamentos ficarem mais caros, né? Mas eu acho que tem gente que ganhou e tem gente que não ganhou. Não sei se eu respondo isso, mas é mais ou menos assim. Agora, passando para a parte artística, eu fiz live de algumas pessoas famosas, e aí eu vi uma movimentação de dinheiro interessante. Então, uma live que a gente vê aí, uma live de um nome como Milton Nascimento, Roberto Carlos, que não sei se posso falar isso, mas foram lives que não tiveram qualidade, né? Apesar do nome do artista e a qualidade do artista, não teve qualidade de vídeo. Mas isso foi muito perceptível com alguns, né? Você via uns puta trabalhos lindos, né? Umas coisas legais que a gente acompanhava, parecia que estava em casa, mas parecia que estava lá no show e tal, e ao contrário, via algumas lives e falava, cara, isso tá doendo, hein? Isso não pode ter acontecido, né? Como aconteceu um artista desse nível? Porque não sabe fazer, né? Mas eu vejo ali um dinheiro rodando muito forte, né? Independente do destino, né? Tem gente que fez live, tem artista que fez live para realmente suprir o seu staff. Continua? Eu acho que continua mais tímido, mas eu acho que continua, mas não substitui, né? Eu não vou deixar de ir no show da Ivete Sangalo e achar que a live dela vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Não, né? Não Jamais. tem como. Porém, às vezes a gente não tem condição, né, de estar lá no show e etc e tal. Mas aí a gente já tinha antes uma possibilidade de você ir lá, espetar um show lá que você quer assistir no seu canal, no seu streaming lá e assistir e tal, né? É de outra coisa que nós estamos falando, né? A gente está falando de como eles se viraram, né? E mais de como vocês se viraram. E aí eu tenho uma curiosidade de saber assim, o que isso causou de impacto para as equipes, né? As pessoas, os profissionais que trabalham com você, Sim. Eles ficaram mais versáteis, porque tem uma rebordose tão grande de falta de trabalho e de dinheiro no nosso setor, né? Que isso foi avassalador, né? Mas eu estou dizendo assim, o copo meio cheio de novo, né? Esses profissionais saíram melhores, você tá achando que isso ajudou? Você já falou, acelerou, né? Sim, eu acho que sim, porque houve uma valorização desse profissional e ele também valorizou aquilo que ele tem, né? Então, a gente não tem horário, a gente não tem dia. Quem trabalha com eventos tem que ser apaixonado mesmo, como a sua primeira pergunta, porque a gente não tem condição de ter uma vida comum, que vai ficar sábado e domingo com a família. Isso não acontece no audiovisual, né? A gente tem não acontece em evento, né? Não acontece, não tem como. No evento em si, isso não vai acontecer. Então, a gente valorizou um pouco a gente ter, porque também ficar um mês em casa, o que é isso? Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo em casa.
Então, realmente, eu acho que teve uma valorização também, eu acho que uma nova análise, né? Nossa, pessoal, né? Uma autoanálise daquilo que a gente faz, da importância daquilo que a gente faz, né? E da fragilidade, né? E aí eu queria saber assim um pouco de você, né? Conta um pouco aí como é que está essa sua estrutura, Estúdio B, né? Como que é a Estúdio B está hoje, está se comportando, o que você está vendo de bem legal, como é que está o teu staff, o que você está planejando de novo? Sabe aqueles caras que falam assim pro artista, quais são os seus projetos novos, tal? Aí o artista fala, eu estou agora com um projeto novo, não sei o que, isso aqui é mais ou menos esse tipo de pergunta. Você está com alguma coisa engatilhada? Você está... Como é que está isso tudo? Eu tenho muitos sonhos, né? E planos, assim, de fazer coisas diferentes, né? Além daquilo que o cliente pede, né, pra gente. Então, hoje tem uma receita de bolo, é muito interessante, assim, que o cliente, ele não sabe o que ele quer realmente, né? E a gente que é de eventos, a gente tem que cair na real nisso. O cliente não sabe o que ele quer. Então, aquilo que a gente propor para ele, talvez seja aquilo que ele esteja sonhando, né? Então, eu penso bastante nessa parte aí, na parte de interação no audiovisual. Eu acredito que a gente pode melhorar muito ainda na parte de interação, né? Então, a gente fala de metaverso, dessas coisas. Então, eu tenho mergulhado nisso, né? E também a parte que eu chamo de jornalismo livre, né? Então a gente está aqui fazendo um podcast, que a gente não tem uma emissora por trás de nós não temos aqui, um canal livre aqui. Então a gente... É bem louco isso, né? A gente pode... É muito personal, né? Personalizado, personalizado, né? E a gente pode realmente... Nichado. E a gente pode hoje trazer aquilo que é a nossa verdade de uma forma mais plural. Então a gente pode aqui trazer aqui... A gente está falando aqui de eventos, e a gente fazia pequenas reuniões, e era muito pouco, falando de São Paulo, por ser São Paulo, muito pouco, quantos a gente reunia. Então hoje nesse podcast a gente pode estar reunindo aqui 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas para falar desse assunto que é tão importante, que é nosso. Então a interação, essa parte ela tem que ser fortificada. A competência. Aí isso fez você fez você crescer. Você falou dos sonhos, né? Você está começando a entender de que você pode... eu sei de um histórico seu que você já foi, já teve que voltar, Sim. E etc. Já teve maus momentos com outras situações, né? E agora, de novo, você volta e a empresa começa a tomar um volume, até porque você falou que esse profissional está sendo mais valorizado, né? Mais bem visto, e é verdade, né? Porque a gente tem crises, né? Sim. E aí, e agora você visualiza, então, um período pela frente fértil. Muito. Inclusive do mercado de eventos. Era uma pergunta mais para frente, mas vou emendar aqui agora. Você acha que o mercado de eventos agora, daqui para frente, segundo semestre, 2023, você está otimistaço, copão cheio, ou você está ainda meio reticente? Eu tô super otimista. Eu acredito que 23 vai ser o melhor ano da nossa vida de eventos. Para mim vai ser. A gente fala daquilo que ficou represado, daquilo que ficou aí preso, os eventos que estão saindo. Eu não penso nisso, eu penso na maturação do evento. O evento vai ser diferente, ele vai ser mais profissional. Né? Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas algumas coisas, alguns setores, eu posso falar do setor do audiovisual, que eu tenho autonomia para falar, trabalhava de forma amadora. Então, entrega ali o celular pro meu sobrinho e ele vai fazer aqui o Reels pro meu Instagram. Não é, mas não vai ser assim mais. Eu acho que a gente vai querer, porque a gente vai, o nosso cliente vai exigir isso da gente, e quem pensar assim, vai nadar de braçada. Então, você estava falando aí do Reels do Instagram. Isso também vai estar mexendo também com vocês. Né? Essa coisa da plataforma de vídeo, TikTok, e o Instagram agora que é um TikTok, e todo mundo vídeo, não entrega mais fotos, só entrega vídeo, etc. Tal. Você mergulha direto dentro da tua área, né? Exatamente. É um pouco isso também, as pessoas, porque senão virar mais do mesmo. Uma coisa é eu fazer um Reels meu, pessoal, não sei o que lá. Outra coisa é eu, profissional, ou a minha empresa, tá tendo um olhar amador, né? Então vocês também vão se enfiar nisso, Exatamente. já estão se enfiando nisso e dizer, cara, tem que fazer
uma edição profissional, um Reels profissional. É isso também, não? Isso aí. A palavra da moda agora é ser intencional, né? Então, agora, de forma intencional, a gente vai fazer uma rede social, não só para ter, mas realmente com uma qualidade de vídeo, uma qualidade de foto, né? Hoje, quantas pessoas para a rede social, agora eu não quero mais uma foto comum. Eu quero uma foto interessante, uma foto bem fotometrada, com uma luz bonita. Eu não quero mais um vídeo de apresentação da minha empresa que ela seja destinada simplesmente para o meu comprador. Não, eu quero o meu vídeo que ele seja destinado para a sociedade. Quem somos e qual é a nossa meta, a nossa visão, ela está dentro do meu vídeo. Só que o meu vídeo antes seria para dentro da empresa. Não, agora ele é para tudo. André, deixa eu perguntar uma coisa para você. Os sites das empresas ainda, de alguma forma, funcionam no que se refere à sua área? Você tem feito alguns trabalhos e as empresas pensam ainda nos sites, nos websites, ou você acha que está cada vez mais só a rede social e pouco tem se visto? Eu acredito que enquanto existe Google, existe site. Então não existe como você fazer uma busca sem ter um lugar para buscar. Claro, eu tenho o conceito fanpage, um pouco mais simplificado, um pouco mais clean. Eu acho que isso acontece, né? E aí, trazendo o audiovisual para dentro do site, né? É isso que eu queria... O audiovisual dentro do site, ele bem apresentado, porque a gente fala assim, André, tem que ser descolado. Realmente, você tem que passar aquilo que você é. As pessoas querem ver você verdadeiramente, não querem ver um personagem, um avatar. Elas querem saber quem você é. Então, esse site, a única coisa que muda para mim é essa linguagem de vídeo e de foto. Eu sou uma pessoa de verdade, eu tenho fragilidades, eu tenho competências e eu vou mostrar isso no meu site profissional. Os formatos dos sites, então, é que tem que mudar, tem que se atualizar. Exatamente. É isso? Vai um pouco nessa onda da onda do vídeo, dessa coisa da imagem, etc. Deixa de ser um pouco estático. Isso aí. Né? Isso já vinha acontecendo, né? Mas de repente acelerou o processo aí pós-pandemia. Talvez dá para linkar uma coisa com a outra, ou é só mesmo uma maturação do mercado publicitário, do mercado de áudio e vídeo? Eu acho que são os dois caminhos, porque o primeiro caminho porque muita gente que vendia de forma física teve que vender virtualmente, então precisou melhorar nisso, né? Então esse caminho realmente acelerou. Vamos mexer nesse site, vamos fazer ele ser interativo, vamos fazer ele ser bonito. Então você mudou muito isso por causa disso. Agora existe uma tendência realmente. Hoje, desde o momento que a gente pegou um celular e cada um teve uma câmera, e cada um teve o poder de ter uma câmera, que a câmera é poderosa. E aí tem gente que já entende isso, né? Um vídeo que você joga na rede pode destruir ou levantar a vida de alguém, né? Então, ou a sua própria. Ou a sua própria. E aí o olhar para a estética, para a beleza, para a fotografia mudou. Então todo mundo está lá com o celular e o celular está ali. Então essa mudança do celular nos faz profissionais serem melhores, nos faz empresas serem melhores no que eu estou fazendo. Porque hoje todo mundo tem a possibilidade de ter de uma certa forma, uma máquina na mão. Né? Eu estava aqui pensando antes de falar com você, né? Como que os clientes planejam a entrada do teu trabalho, como você, e para isso, sem falar do cliente, como que vocês são na hora de planejar o trabalho que chega para vocês, o trabalho final, né? Esse pós-coleta de imagens, tal, há um planejamento, uma sequência de trabalho que você procura atingir, porque assim, uma coisa é fazer toda a captação, outra coisa é a maneira como isso vai ser entregue, né? Acho que tem que ser uma preocupação também de vocês quando vão crescer, né? Não é só captar, né? Não é. Como que é essa tua equipe? Como funciona a equipe de uma produtora de vídeo, para quem de repente está nos vendo e não conhece? Eu penso assim, qualquer um que trabalhe com imagem, com eventos, na parte audiovisual dentro do eventos, ele tem que pensar na produção assim, pré-produção, produção e pós-produção. E pensar que essas três etapas, elas fazem a competência do total. Então não adianta você fazer uma pré-produção e no dia da produção não acontecer. Sua live não subir, a luz não acender, não ficar bom. Não ficar bom, você não vai chegar. E a pré-produção, se você não tiver um bom briefing,
se você não sentar com o teu cliente, se você não gastar tempo, se não entender o coração dele, aquilo que ele quer fazer, você não vai conseguir produzir aquilo que ele quer. Às vezes você produz alguma coisa que você quer, não que ele quer. Então essa vaidade... E isso acontece, isso né? acontece muito. Acontece porque o cliente, às vezes, vamos aqui falar, ninguém nos ouça, vai, deixa a desejar, né? Às vezes dá uns paus nessa comunicação, né? Exatamente. Você sente isso ainda, Sinto. né? Mas está melhorando, né? Mas é aí que a gente trabalha o pré, pós e o pós, né? Porque também, acabou o evento, o que eu vou entregar para o cliente? O que ele está levando aqui? Além da experiência. Então, a gente fez uma live para o cliente. O que eu vou trazer para ele depois disso, né? Às vezes, a minha pós é uma live que eu fiz. Mas um questionário que eu mando para o cliente, eu falo assim, te atendi com algumas perguntas chaves ali, é uma pós-produção. Mesmo que eu não tenha nenhum material para entregar para ele. E ele vai se sentir valorizado. Sim, e eu vou crescer dentro disso. Sim, isso é muito bom. E aí, assim, nós estamos falando aqui de backstage de eventos, né? Nosso programa é do backstage, né? Você é um cara que vive o backstage, né? Conta pra gente como que é esse backstage, o que você... Se você tem alguma histórias interessantes ou cases interessantes que você já fez, assim, uns puta evento com uma porrada de gente, tal. Eu lembro agora do Arnold, recentemente, que eu tive lá. Foi um evento muito bom. Talvez um dos maiores desafios aí dos últimos tempos que você tenha passado, né? Pela velocidade do evento, pela maneira como você recebeu aquele briefingzão, papum, né? E chega lá aquela multidão de gente. Conta aí um pouco pra gente. Esse evento especial foi dentro do segmento, né? Bear Builder é o maior do Brasil, né? É o maior evento do Brasil hoje. Nós temos outros grandes eventos. E é um evento desafiador, que realmente foi o maior evento pós-pandemia que eu fiz. Com o número de pessoas, com o número de equipamentos. Então, a gente está falando aí que a gente estava trabalhando mais ou menos em torno de 35 a 40 pessoas trabalhando numa feira. Então, são 4... São canais, né, de TV, exatamente, né, focados ali no... Exatamente. Uma logística grande, né? Porque se você for pensar, são 4 dias trabalhando, você... virando ali. Virando, né? E funcionando, e a gente sabe que as intercorrências acontecem. Então, você multiplica o desafio dentro disso. Mas a paixão tá na entrega, né? Então, na hora que você vê o sinal subir, você vê o sorriso do cliente, você vê a qualidade, você vê a interação, porque a gente está falando de uma feira que teve muita interação, você vê ali a magia, né? E você falou de backstage, eu lembrei, a primeira vez que eu fui no Teatro Municipal fazer uma orquestra. Maravilhoso. E era uma orquestra de médicos, diferente, né? E eu fui fazer uma gravação e eu entrei no backstage do nosso Teatro Municipal aqui de São Paulo. E realmente é fantástico. É fantástico. Sério? É algo assim que a gente fica assim emocionado de ver como é rico. Como é rico e onde nasce o sonho. E onde foi alguém idealizou alguma coisa que vai sair do backstage. Vai chover no teatro, o artista vai voar, ele vai entrar subindo do palco... é ali que nasce, né? Então ali você vê as cordas, você vê as luzes, você entra na coxia, você vê ali os artistas se aquecendo, eles se maquiando, se trocando, indo pra luta, e você entende que realmente é ali que a mágica acontece, né? Sim. É ali que acontece tudo. Você é um cara, assim, que busca inspiração em algumas coisas que extra-campo, não? Como é que você vai buscar inspiração em leitura, você vai buscar inspiração na música, que nem você falou, um pouco de religião, que eu sei que você também tem essa pegada, mas onde que são as suas inspirações aí para você? Tem uma consciência nisso, né? Tanto a minha área como a tua área, a gente tem que entender que evento é arte. A André está fazendo uma palestra, é arte. Então, eu busco na arte aquilo que eu trago para hoje, né? Então você pega numa pintura lá antiga e você vê que, como que esse cara pensou nessa luz, né? Você vê uma música e você pensa, como é que como ele fez essa composição, né? Como você tem aí algo tão rico, especialmente na nossa cultura. Então a nossa cultura ela tem muita referência, claro que tem as gringas também que são muito bons, né? Sim. Tem muita gente aí, Tarantino, Hitchcock,
Tem coisas ali que são maravilhosas e eu uso isso em qualquer tipo de evento, tá? Não é porque você... Não sabe que é um evento glamouroso, Não é. Isso, Você pode usar isso num evento social, você pode usar. Então, a arte, por isso a gente tem que entender. Eu dei essa volta para falar de referência, mas que nós precisamos consumir arte. Nós precisamos ir em eventos, nós precisamos visitar os nossos museus, nós precisamos entender como era feito antes. A gente precisa assistir os shows antigos do Pink Floyd, antes da gente fazer evento aqui. A gente precisa entender o que eram os clipes do Michael Jackson no começo. Spike Lee fazia umas coisas interessantíssimas sem nenhum tipo de recurso, que hoje a gente tem, às vezes, alguns recursos no nosso celular. Então a gente tem que buscar essa história. Então eu busco muito no passado, né? Claro que existe... Você busca e faz sua equipe também, de alguma forma, Sim. Você tenta emocioná-los, assim, Sim. de forma que eles... Porque para entender o contexto, né? Para entender de onde viemos e para onde vamos, né? É isso? Exatamente. Eu dei um curso de fotografia agora há pouco tempo para adolescentes. Faz 3 semanas eu fiz um curso de fotografia para iniciar. Realmente é um curso inspirador. Não dá para você passar em poucas horas tudo aquilo, mas inspirar. Não era técnico, não? Não era técnico, era muito mais prático, né? Pegar na câmera, ter a oportunidade de pegar uma câmera que seja cara, uma lente que seja diferente. Então, é muito inspirador. E eu usei de referência para fazer a luz um quadro que eu estou tentando lembrar aqui do pintor, que era Caravaggio. Caravaggio, sim. E ele faz um quadro que é o Chamado de São Mateus. E é um quadro que é muito interessante, porque apesar de ele ter uma visão religiosa, tecnicamente ele é perfeito. É uma luz que vem para a janela e ele olha. Então você tem nesse quadro luz, você tem expressão, porque o São Mateus no quadro ele fica assustado na hora do seu chamado. Você vê figurino, porque as roupas que eles estão usando não são do século I. Eles não são deve ser do quinto século, do sexto século. Então não é a mesma roupa. Então você vê de um monte de detalhes que fala, alguém pensou aqui, pintando um quadro em luz, em figurino, em cor e em expressão. Tanto coisa que fala um quadro. Espetacular, né, cara? É muito louco. Eu acho importante, né, as pessoas terem conseguirem ter esse olhar, porque depois vai transmitir ali para o trabalho, né? O cliente, sim. Você falou uma coisa aí no começo, que é verdade mesmo, né? O cliente às vezes vai te contratar, mas ele não sabe muito bem o que ele quer, né? Via de regra, o cliente não sabe muito bem, né? Então, acho que o grande diferencial, e eu ia te perguntar sobre diferencial, mas você já está me dizendo alguns, né? Se você acha que você tem, se a sua empresa tem alguma coisa diferente das outras, responde você antes de eu falar, porque eu acho que essa sutileza do atendimento, do olhar, sim, ela faz toda a diferença, né? Num mundo tão cheio de commodity, que as pessoas falam, pacote disso, pacote daquilo, compre aqui, não sei o quê, tudo caixinha e tal, né? Quando vai falar com um cara assim, que o cara fala, não, eu quero vir aqui para te escutar. Isso aí. A gente entrevistou aqui uma pessoa, também é de eventos, e tem muito essa fala, né? Do briefing, da conversa, do entendimento do evento, do entendimento de qual proposta, do resultado que você quer atingir, né? Vocês se acham diferentes? Você tenta oferecer isso como um diferencial da sua empresa, ou é simplesmente dizer... Porque também eu te perguntar, por que isso? Porque essa minha câmera, ela é assim, 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 se fosse outra câmera tal, ela grava tal em 4K e não sei o que, em 8K e tal. Beleza, isso aí é uma justificativa de orçamento e tal. Sim. Mas diferencial mesmo, o que você fala? Quando eu idealizei ter uma empresa, quando eu falo assim, eu vou ter uma empresa, né, de audiovisual, eu penso na palavra solução. Aí eu vou contar uma história de algo que aconteceu na pandemia. Que é uma música de... Olha, vai ficar bonito, hein? Um cliente de uma empresa de tecnologia, ele falou assim, tô com um problema, preciso que você resolva o meu problema. Eu quero fazer uma festa de fim de ano, com pandemia e sem pandemia. Vamos ter que fazer uma festa online. Como é que a gente vai fazer?
Aí ele perguntou para mim, Foi ano passado, retrasado, sei lá. foi bem no meio da pandemia, eu acho que foi final de 2020. 2021. O Luke tá aqui, tava comigo nessa festa aí. Foi final de 2020. 21, isso aí. Então a gente fez essa festa e foi muito interessante porque o cliente ele esperava um sim. Então, quando você fala diferencial, eu falo assim, André, qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é que eu estou aqui para resolver o problema. Eu estou aqui para resolver o teu problema audiovisual. Então, É esse? se é esse, a gente vai resolver. E a gente fez a festa. Os colaboradores eles receberam um kit na casa deles no mesmo horário, dentro de um horário assim, num percurso de 5 horas mais ou menos, mas todos receberam. Foi uma logística que a gente fez com marketing. Eles receberam e nós começamos a festa todo mundo junto. Então, o cara chegou, ele gostava de cerveja X, ele abriu a cerveja dele junto comigo, que estava na minha casa. E ali a gente fez uma interação, então a gente fez um bingo, nós fizemos Coisas que são sorteios. possíveis de fazer à distância, né? Super. E numa cara de talk show, então o apresentador era um funcionário que ele foi brifado para ele não ser quadrado, né? E a gente entrou aí uma outra pessoa para fazer aquilo que a gente faz na festa no final de ano, que você deve fazer com seu colaborador. Gente, ó, a visão do ano que vem é essa, nós vamos chegar aqui, que teve isso. Então a gente conseguiu trazer para a realidade virtual Um monte de coisa interessante. E aí eu falo assim, ó, qual que é o nosso diferencial? Que eu tô aqui para resolver os problemas. Qual que é o seu problema audiovisual? Até porque quando você contrata uma empresa, de qualquer empresa de segmento de eventos, você não quer ter problema. Certo? Sem dúvida, é verdade. Pô, legal essa história, hein? Muito bom. Eu ia te perguntar o seguinte. Cara, deve ter tido muita saia justa nessa brincadeira e toda. Você passou algumas coisas legais. Eu estava perguntando para uma entrevistada nossa aí, ela estava contando uma história que acontece nos toaletes dos eventos, tal, umas coisas interessantes. E vocês, né? Você passou por algum fato curioso que você lembra, alguma coisa que você fala, cara, isso aqui eu esqueço nevermore. Tem vários. Tem, né? Você pode contar um bom e um ruim, né? Uma saia justa e um engraçado com um final feliz. Aí eu deixo você escolher. Eu fiz uma peça de teatro interativa, então eram 3 países participando da peça ao mesmo tempo, então a gente fez um corte de projeção, então era uma mesa, e na ponta da mesa era o Brasil, na outra ponta da mesa era a Inglaterra, e a mesa do meio eu não lembro que país, mas era um país da Ásia que ficava, e esses atores eles interagiam, né? E então a gente fez toda a montagem, foi uma semana de montagem, porque a gente trabalhava com clique de músico, porque existe o delay, então o ator, a gente teve que contar o delay, foi muito interessante isso. Só que eu tenho um problema, né? Eu tenho medo de altura, muito medo de altura, então se eu subo numa escada de 5 degraus, eu fico com medo. E foi num teatro, e a iluminação estava mais ou menos uns 15 metros, em torno de 15 metros de altura, e o iluminador não estava, né? E aí a gente teve um problema ali naquele momento, então a gente estava ali com 3 países, um time que não poderia ter atraso, e eu tive que subir. Eu acho que esse aí foi o pior momento, assim. Cagou nas calças. Porque pra mim, que tem uma fragilidade com altura, putz, aquilo foi terrível, foi terrível. Eu imagino, lidar com os medos não é nada muito fácil, não. E assim, alguma outra coisa que você acha que foi muito, muito engraçada? Não, essa foi ruim, essa que você contou. Né? Foi pra você, né? Não sei mas deu certo. Deu certo, Deu né? certo, deu certo. Acho que foi a mais difícil, assim. Alguma coisa engraçada que tenha acontecido? Alguma coisa que você acha que vale a pena falar, para contar? Porque, cara, eu fico imaginando que, às vezes, nem tudo sai planejadinho, né? Evento é uma caixinha de surpresas, todos eles são, né? Alguns passam muito bem, obrigado, etc. Mas, às vezes, tem umas coisas que acontecem que você fala, cara, isso aí eu não esperava. Ou alguma coisa que você está filmando, de repente, que o cliente pede para cortar, para tirar algumas partes, assim, alguma coisa que tenha acontecido e fala, pelo amor de Deus, você não grava? Tem isso, não? Tem sim, tem muito. Isso aqui não pode, aquilo não pode, né? Às vezes. Mas é muito interessante isso, porque uma coisa que você falou é que o cliente, ele nunca sabe de todo o problema. Então, só pegando um gancho naquilo que você falou, então a gente vive diversos problemas dentro do evento.
Porque o evento, ele não é uma produção fechada. Quando eu falo uma produção fechada, é você vai fazer um filme e você tem o controle de cada pessoa que está entrando naquele set, sair e voltar. Ambiente controlado. Ambiente controlado. O evento não tem um ambiente controlado. Alguém pode ir lá ter um problema, alguém pode falar uma besteira, né? Sim. Isso aconteceu já? Já aconteceu várias vezes. E o mais legal disso, eu acho que a nossa competência... Eu posso falar do audiovisual, mas a gente pode falar de todo evento. É que o cliente não perceba esse problema, que o problema seja resolucionado antes que ele seja escandaloso, antes que ele comprometa o evento, né? E normalmente a gente tem tido sucesso nisso. Então, 10% das coisas que acontecem aqui, que acontecem no evento, o cliente não sabe de problema e de desafio. Na faculdade eu aprendi uma coisa que era assim, isso que você está falando, né? Existem 2 tipos de qualidade, ou vamos falar, pode falar percepção. A exigida e a percebida. Isso aí. Então, nós trabalhamos no evento com a exigida. Sim. Né? E o cliente é da percebida. Se aquela qualidade ou aquela exigência chegar no cliente na percepção, é porque deu merda. Né? A exigida é o seguinte, cara, isso daqui não poderia ter acontecido. Não, mas o cliente ficou de boa. Tal. Não, tudo bem. Exatamente. Mas nós não estamos de boa, porque a gente sabe que isso poderia ter acontecido. Tal, né? Então a gente sempre fica... A qualidade exigida é aquela que você fala, cara, não pode dar errado, né? Mas se passar e chegar no cliente, o cliente perceber, fodeu. Perfeito, tecnicamente você explicou exatamente isso. Então a gente consegue isso, né? Ficar sempre ali, né? E o padrão de exigência nosso, acho que tem que ser sempre tentar subir um sarrafinho, né, cara? Sim, claro. Melhorar, que nem esse podcast, a gente melhora e tal, isso não aconteceu legal e tal. Uma hora você vai falar, pô, tá bem azeitadinho, né? E assim é o evento. Assim que é o evento. Isso aqui é um evento, né? E os podcasts aí como é que tá o podcast atualmente, cara? Pô, tem um super boom, tudo bem, né? Lá fora, a gente até dizendo que o podcast meio que virou comum até demais, etc. Que eu acho legal, porque é uma ferramenta, tem que ser usada mesmo, né? Você tem feito bastante podcast? Muito podcast. Mas o podcast ele tem uma questão assim, ó. Se a gente perceber, é porque eu falo muito de São Paulo, porque nossa cidade é realmente fantástica nisso. Tinha uma época que todo mundo abria loja de bolo. Você via todo lugar loja de bolo, né? Aí tinha uma época agora que todo mundo abre barbearia. Aí tem uma época que todo mundo abre um monte de coisa. Só que tem empresas dessas que perpetuam e outras não. Sim. O podcast não é diferente disso. Ele não é diferente. O podcast é o filho do rádio. O rádio, dizem que acabou, né? Não acabou, ele renasceu no podcast. Então hoje, o podcast é algo fantástico. A única questão do podcast, Oswaldo, que é uma questão que a gente tem que bater, é o conteúdo. É o conteúdo. Quem tem conteúdo, o podcast vai voar. Quem não tem conteúdo, pode acabar. Ou quem não quiser produzir conteúdo, que é uma outra coisa. Porque a gente está sentado aqui, a gente está falando aqui de um assunto que a gente tem um domínio, né? Só que se a gente não estudar sobre o assunto, se a gente não produzir esse assunto, o nosso podcast vai cair. É exatamente disso. Exato. Então, é uma evolução. Porque quem está do lado, o consumidor do podcast, ele quer ouvir algo que acrescente. Quero explicar um pouco sobre podcast, porque, assim, há uma confusão, e foi minha, e talvez é das pessoas, né? O podcast veio do rádio. Né? Uhum. Então, uma ferramenta de áudio que é usado para se ouvir nas plataformas digitais, né? Que já temos algumas, né? Quantas plataformas digitais são as mais famosas? Fora o Spotify, tem a Diesel, Deezer, tem a Apple. Umas 4 ou 5 plataformas das mais legais e tal. E aí a gente enfiou câmeras no podcast. E ele continua chamando podcast. Ele é videocast, né? Mas popularizou, né? Virou o nome popular realmente pro videocast, virou podcast, Não é todo mundo que faz podcast que usa câmera. Não é todo mundo. Mas a maioria... O podcast não começou com uma câmera. Tá, mas e ainda tem muita gente fazendo podcast só de áudio. Tem gente fazendo podcast só de áudio. Que é o raiz. Isso aí. Eu já fiz podcast só de áudio. Mas a gente vê uma tendência de um desejo do vídeo, como a gente falou do celular, dessa nova cultura. É uma cultura isso, né? Você tá vendo alguma coisa... E é interessante que você vê a produção do podcast. Nem todo podcast tem uma produção linda como essa aqui. Tá linda essa produção aqui. Nem todo podcast tem isso, porque realmente não é o foco. O foco é o áudio, né? Então, se você pega aí como a CBN, eu consumo CBN. Então, eu vou lá ouvir a CBN e você vai ver
E você vai ver, quando você vê o Milton Jung lá falando, você vai ver que ele tá com o celular aqui, a bala que ele usa aqui do lado, e ele tá com o cabo dele aqui do lado, e tá tudo jogado, e não tem Não nem... tem essa preocupação. Não tem essa estética. preocupação. A estética não tem problema Preocupação nenhum. Nenhuma. Mas assim, ó, as câmeras, elas vieram até em função dessa nossa necessidade de fazer com que o conteúdo seja perpetuado e que o conteúdo seja se espalhado, inclusive nas redes sociais. Exatamente. É um pouco isso. Porque, assim, claro, a gente pode aproveitar que estamos aqui falando e você tem um canal no YouTube, você tem um canal não sei aonde, não sei o quê, você usar... que é mais ou menos o que acontece com o evento, né? O cara tá fazendo, já que eu estou palestrando, já que eu estou falando de certa tal, vou gravar, vou editar, vou não sei o que tal, e vou jogar na plataforma da empresa, vou jogar no canal da empresa, vou disseminar para os funcionários e para os clientes, né? Clientes que, por exemplo, não puderam vir na minha palestra, né? Estou aqui em São Paulo fazendo uma palestra. Falava até aqui com uma cliente nossa, 400 pessoas, ela está falando uma palestra. Poxa, o cara falava, vou vender essa palestra para todo e qualquer que quiser ouvir, e ele potencializa, né? É isso, né? Então, você acha que o podcast seguiu um pouco essa carona de aproveitar o momento que está se falando? Eu acho. É isso? Eu acho sim. E, tipo assim, se eu tenho a possibilidade de levar, porque o podcast, o nome vai para a parte de áudio, mas é informação. Nós estamos levando informação. Agora, se eu posso levar essa informação a mais lugares com vídeo, com áudio, por que não fazer? Né? Então, eu penso assim, e aí você colocou o negócio do evento que é muito legal, né? A gente fazia aquele evento fechado e fazer o evento híbrido. Se eu posso fazer um evento híbrido, se eu posso alcançar outros lugares, se eu posso trazer a minha equipe aqui junto comigo, virtualmente, por que eu não vou fazer? Sim. Por quê? Então, fácil não é, porque assim, esse momento de concepção do híbrido, a gente tem visto aqui, né? É muito bom de se fazer, mas você, por exemplo... Não é simples. Não é simples. Não é simples. Não é simples, tem que ensinar o palestrante. A gente estava brincando aqui, lembra naquele cliente nosso que faz cursos e tal, né? Sim. O cara entra numa sala hoje para ministrar um curso, ele está entrando no estúdio de TV. Isso aí. 3 câmeras, posicionamento, chat online, o cara tem que responder o cara do chat, o cara tem que saber que o olhar dele é para a câmera A, B ou C, na hora da pergunta ele olha para a câmera D, pô, o cara está no estúdio, né? Tá no estúdio. Então, assim, o professor já não é mais só um cara que... então ele tem que posicionar o quadro tem que ter a luz, a tonalidade de roupa, tudo. Exatamente. Né? A estética, né? A estética disso, né? Então isso é muito legal. E aí existem alguns conceitos nossos, né? Então, André, eu vou fazer aqui um vídeo, né? Eu quero fazer uma aula, como você falou assim, eu quero fazer uma aula. E todo professor que a gente sentar aqui e falasse, ele falou assim, o que eu quero fazer? Eu quero passar o máximo, né? Então a gente sabe como é difícil passar de forma conteúdo oral um conteúdo bom. Não que o conteúdo não seja bom, mas chegar na cabeça do... Então, para chegar na cabeça da pessoa, o vídeo é um recurso. É muito mais... eu sou visual. Então, para mim, é muito mais fácil assistir um vídeo do que ouvir um áudio. Muito mais. Muito mais. Eu tenho a impressão que eu também. Se eu tô assistindo apesar de ter nascido nas épocas áureas das rádios, e eu cresci com a minha mãe ouvindo rádio Jovem Pan, rádio Bandeirantes, Jornal da Manhã, Jornal do não sei o quê, né? O meio-dia era Roberto Carlos. Zebete. Minha mãe não tinha esse mau gosto, mas eu pensei... Não é? Tinha Zebete, tinha todas essas coisas, mas eu confesso para você que hoje é mais difícil, né? Eu acho que principalmente pessoal, não, para garotada então nem pensar, sim, né? Em ficar só escutando uma rádio de notícias, por exemplo. Mas os podcasts de alguma forma têm... Você viu o sucesso de alguns podcasts aí, né? Exatamente. E é realmente essa geração nova, ela escuta o podcast, ela consome podcast e ela consome muito com áudio, né? Então você vai no... É isso, você tem essa estatística? Tem estatística. Hoje o jovem escuta muito áudio, então, e vários assuntos. Então ele vai lá no metrô, coloca o fone dele, lá o fone Bluetooth, e ali ele vai ouvindo sobre... O assunto do interesse. Até os audiobooks. Audiobook é uma coisa que está crescendo demais. Então a pessoa,
Eu quero ir pro trabalho, que é consumindo algum tipo de O cara informação. não tá só ali escutando música, não, Não né? tá ouvindo um audiobook e é um negócio que tem crescido bastante. Isso é muito bom, essa informação é bem, bem legal. Ah, show de bola. E aí, assim, André, a gente tem conversado aqui com os nossos entrevistados e tem pedido para eles vamos fazer um bate-bolinha rápido, né? Sim. Então eu queria saber se você tem uma referência do seu setor. Não sei se essa referência do seu setor veio ali de quando você começou, ou se você tem alguém agora que está despontando, que você olha e fala, cara, esse cara é um cara para ser seguido. Tem um nome, tem uma empresa, tem alguém que você se inspira? Caramba, tem muitos, assim, né? Pessoas que, na fotografia, no vídeo, né? Na parte de transmissão também, né? Então, se a gente for ver hoje, a gente tem vários, meu, é difícil falar. Eu vou falar alguns, assim, que tá na minha cabeça, que não são conhecidos, mas pesquisando você vai conseguir. A pessoa vai conseguir encontrar, tá? Tem o Joey Simon, que é um cara que ele é fantástico em vídeo. Ele é fantástico. Então para mim é uma referência assim quando eu comecei a fazer vídeos de eventos sociais, eu via que esse cara era fantástico aquilo que ele fazia, e a descrição, a beleza, a estética, o bom gosto. Ele é uma grande referência, né? Eu tenho muito admiração também. A gente falou americano. Ele, na verdade, ele é australiano, eu acho. Australiano. Eu tenho uma admiração muito grande pelas produções da Disney. Muito. Então, até no outro podcast aí que vocês falaram um pouquinho da produção da Disney, né? Então, tem muita coisa ali que eles criam que são fantásticas, né? Só queria te ensinar uma coisa que Mickey é Mickey. É Mickey. Não fale diferente. Nós vamos fazer essa piadinha, não vamos explicar. Exatamente. Explica você, vamos ver se você aprendeu. Foi do outro podcast, né? Então assista o outro, se você assistiu esse, assista o outro, você vai entender quem é o Mickey na verdade. O poder do Mickey. O poder do Mickey. Mas o Mickey é poderoso mesmo. Realmente, se você for ver aquilo que o Walt Disney... tanto que tem tantos treinadores aí, tantos coaches que usam a Disney como referência e traz isso para dentro dos seus treinamentos. Realmente eles produzem coisas fantásticas, né? Então, pensando em produção, pensando em cinema, Tarantino é o melhor. Eu acho que Tarantino é um maníaco, né? Ele é muito louco, ele é maravilhoso, ele não é previsível, ele não é... Então é um cara fantástico e eu acho que a gente tem que estudar esses caras assim, pensando em estética, né? E quer saber o que é evento bom? Assiste o Showball. Que tem muita coisa louca que acontece. Showball é um show mesmo. É um show mesmo, então... É espetacular, né? É espetacular. Então você vê cada coisa que você fala assim... Aqui fala de um arrependimento. É uma pergunta que a gente sempre faz. Você se arrepende de alguma coisa? Cara, se você responder a mesma coisa que os outros convidados estão respondendo... Eu vou responder, como eu assisti os outros podcasts, eu vou responder muito próximo, tá? Na minha história, da minha carreira, que começou com meus 19 anos, né? E eu trabalhava numa importadora, uma grande importadora, eu saí da importadora, né? E fui trabalhar com arte, fui trabalhar com audiovisual. Minha mãe fala até pra mim todo dia, por que você não arruma um emprego, filho, né? Porque ela não entende até hoje o que aconteceu. Mas teve um momento também que eu me desgastei, como toda profissão, eu me desgastei com eventos, eu me desgastei com a rotina pesada que a gente vive, né? E eu abandonei o eventos, eu consegui muitas coisas com uma câmera na mão, né? Hoje... lugares que eu conheci, outros países que eu viajei, foi tudo com audiovisual. Criei meus filhos trabalhando com audiovisual. Mas em 2014 eu quis me aventurar em outras áreas e eu saí da área de eventos, né? Com uma expectativa que eu não era feliz dentro disso e eu teria uma outra falsa impressão. Uma falsa impressão, realmente isso. Isso aconteceu de 2014 até 2016. Em 2016 eu quebrei, eu fiz outros investimentos e quebrei. Isso foi algo que me fez voltar para o audiovisual, né? Ter passado por uma falência. Vou aqui fazer o que eu sei, vai. Mais ou menos assim. Mas também me despertou na hora que você sente saudade daquilo que você faz.
Você está fazendo, você está atrás de uma mesa de escritório, e às vezes você está bem ganhando dinheiro, mas você não está feliz, né? Então, eu sou feliz naquilo que eu faço. Então, foi isso, eu me arrependo. Eu não deveria ter saído naquilo que também é um pouco, é parte do meu projeto de vida, que é o audiovisual. Mas eu olhando fazendo um olhar aqui um pouco mais filosófico, eu acho que essa experiência talvez tenha sido muito rica, no sentido de aprendizado, né? Sim. Eu já fiz palestra, já assisti palestra de esses mega empresários, e os caras falam assim, cara, quem aqui já quebrou uma empresa? O cara levanta a mão e fala, pô, esses são os top. Porque de alguma forma esses caras já fizeram um curso ultra, porque assim, passar por um dissabor dessa de você estar arruinado, sem dinheiro, com problemas, etc, tal, e com arrependimento, você tem muito aprendizado disso tudo. Sim. Claro que você vai falar para um cara que está quebrado agora, o cara fala, meu, vai se fuder, eu não quero saber disso, tá? Porque é muito duro, né? Mas tem muito ensinamento, né? Então, para você, pode ter sido um ensinamento para tornar você um profissional melhor, né? Se você teve os aprendizados, né? Então, mas eu entendi o que você quis dizer. Passaram-se alguns anos, tal, e você poderia tá um pouco mais ali na frente, né? Exatamente. Perdi um gap aí que mas foi sabático. Normal. Foi bom. Foi bom. Você tem alguma mãe de Ná aí, alguma bola de cristal aí? Alessandro, eu vou criar uma bolinha de cristal aqui, depois. Legal. O próximo, vou colocar assim, agora a bola de cristal está na sua mão, pensando no que vai acontecer aí na frente, já pensando no ano que vem. A Copa vai atrapalhar a gente, a eleição vai atrapalhar os eventos, ou você está bem otimista? Você já falou que está otimistão, né? Mas sim. Acha que isso vai se estender para 2023? Eventos a gente vai bombar? Oswaldo, assim, falando da Copa e das eleições. O que é as eleições? Pra gente é bom a eleição, né? Gera mais trabalhos, mas a Copa atrapalha, né? Mas o que é a Copa perto de uma pandemia de 2 anos? Não é nada. Isso não deve nos assustar. A gente ficou muito descolado, né, cara? Isso é bom você ter falado, porque é verdade, né? A gente não vai conseguir... a gente não vai ter uma experiência mais amarga. Não vai. Você fala, você ficou 2 anos sem trabalhar, pô, como assim? Ela fala, como você tá vivo, velho? Como você tá vivo? As pessoas perguntam pra mim, falam, como você tá vivo? Assim, né? Porque, cara, você tem outro negócio, né? Tem um patrocínio, tem alguma coisa aí, né? Tem razão, é legal. Então, uma boa resposta. Mas o mercado vai ser melhor, né? Vai vir bem, eu acredito. Né? E aí tem a pergunta de $1 milhão, né? Uhum. Se a gente acertar, não sei se assistir esse vídeo daqui 10 anos, mas eu entendo assim, o virtual, ele vai cada vez mais popularizar, então nós vamos ter... isso que começou agora, a gente não chegou no final. O audiovisual, a interação, as lives, isso vai cada vez melhorar e vai ser muito melhor cada vez mais. Então, a minha perspectiva é que a tecnologia vai desenvolver e a gente vai desenvolver com a tecnologia. A tecnologia não me assusta. A tecnologia deve assustar a pessoa acomodada. Então, quando você... sabe aquela pessoa lá que nem eu vou falar da minha mãe, que minha mãe vale, né? Eu posso falar da minha mãe. Minha mãe não gosta do micro-ondas. Hoje, mãe, você tem que mexer no micro-ondas. O dia que eu dei o micro-ondas para ela falou, nossa, é legal o micro-ondas. É isso aí. Então tem que provar. A gente não pode ter medo de pôr a mão nas coisas. A gente não pode ter medo de uma nova tecnologia. A gente não tem que ter medo. Isso é o futuro. E tem um outro ponto aqui que agora vamos falar que eu vou falar do físico, das reuniões, dos teatros, dos lugares. Isso vai ser um grande artigo de luxo. Isso vai ser valorizado. Porque às vezes a gente chora para pagar 40 pau para ver um show. 80 conto para entrar num lugar. Vale mais que isso. E a gente tem que valorizar. Então eu acho que o presencial ele vai ter uma valorização nos próximos anos, né? Eu tenho um amigo que ele é muito bagunceiro, assim, bem espirituoso, e ele fala assim que ele vai abrir uma empresa de amigos. Porque o virtual acaba te represando dentro da sua casa, e você não tem um contato. Especialmente a gente que mora em metrópole, o nosso contato é mais frio, superficial. Né? É superficial. Então ele falou, vou abrir uma empresa de amigo que eu vou começar a contratar. Quer contratar um amigo por hora, eu te mando, você vai lá, toma uma pizza com ele, joga amigo videogame. De aluguel. Amigo de aluguel. Então, já dei o nome para a empresa dele. Você já fala para ele, olha, o cara já me deu amigo de aluguel. Exatamente. Show de bola. A gente eu quero finalizar esse gostoso bate-papo aqui que nós tivemos
uma mensagem sua, otimista, uma mensagem para uma pessoa que vai fazer um evento, e duas coisas separadas, né? E também uma mensagem para um profissional, de repente, ou para uma pessoa que vai começar na nossa carreira, né? Você tem algumas palavrinhas aí que você possa falar? Eu acho que primeiro pro idealizador do evento, né? Aquele que vai fazer um evento para sua empresa, ou vai fazer um evento pessoal para sua família. Não limite seu sonho, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio, né? A gente que é criativo, que você é empreendedor, mas eu tenho certeza que você bate no teu financeiro, né? O teu financeiro fala assim, Oswaldo, não dá para fazer, ou dá para fazer, eu vou dar para fazer desse tamanho, né? Então a criatividade, a boa vontade pode fazer o seu evento ficar muito legal. Então, sonhe, faça o seu evento. Deixar bater a asa mesmo. Bate, faz aquilo que tem que fazer. Faz, eu quero que vou. E aí a gente não pode ter medo de realmente de fazer algo fantástico. De realizar, né? Exatamente. De executar, executar, porque nós, brasileiros, somos um povo fantástico. Então a gente precisa soltar isso. A gente já fez coisas maravilhosas, como Bossa Nova, tantas coisas que a gente fez, tanta coisa boa. A gente tem um gingado brasileiro, que isso é mágico. Então a gente tem que fazer nossos eventos serem muito grandes. Então eu penso assim, você vai fazer um evento, seja para tua empresa. Às vezes você tá lá dentro do seu departamento de marketing, você vai montar um evento, seu budget tá lá e você, faz. Tenta fazer o melhor, que vai sair o melhor e pode ser diferenciado. Isso para quem vai fazer evento. Pro profissional, a gente tem que parar de ter medo. E a gente tem que parar de ser intuitivo. Tem uma parte do podcast que eu assisti, que eu até anotei isso, nosso podcast aqui, que a gente precisa estudar muito. A gente precisa suar muito pelaquilo. Porque quando você estuda, quando você se aprofunda naquilo que você está fazendo, você está defendendo o teu profissionalismo. Você está defendendo, como falei que a minha mãe fala para mim até hoje, arruma um emprego, né? Porque realmente o que você faz não dá para explicar direito. Então a gente tem que ser bom, a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser profundo, a gente não pode ser raso, a gente não pode pensar que informação é conhecimento. Então, não, mas o menino ele entra lá no programa, ele faz rapidinho, não é isso. O programa, ano que vem, vai mudar. Não vai ser mais esse. O programa de edição, o programa de foto, a câmera, ela vai mudar. Muda tudo. Agora, o conhecimento, a profundidade vai te levar para qualquer lugar e você vai saber fazer, você vai mexer, você vai vencer a ferramenta. Então, a gente precisa... Nós que somos profissionais, é um absurdo a gente ainda não ter faculdades específicas, faculdade de câmera, hoje a gente tem faculdade de fotografia, tem alguns cursos, mas a gente tem que melhorar muito nisso, muito. A gente precisa, há pouco tempo a gente não tem engenheiro de som no Brasil, é um absurdo, não existem engenheiros de som, dá para contar na mão, isso não pode ser mais assim, a gente tem que mudar isso, a gente tem que estudar. E como é que começa isso? É o cara que começou sendo cabo-man, fala, eu vou ser cabo-man, mas eu vou estudar esse cabo, eu vou tentar fazer uma faculdade, eu vou buscar quem é o mestre disso e vou pra cima. Show. É isso aí, falei demais. Não, ótimo. André, eu quero aqui te agradecer primeiro pela nossa parceria aí, que já vem de um tempo, né? E agradecer esse nosso tempinho aí que a gente conversou. Espero que tenha sido útil para as pessoas que nos assistiram, né? E vamos tentar armar uma outra aí juntos com outras pessoas para falar mais, principalmente esses assuntos mais espinhosos aí do final, né? Dessa coisa da infraestrutura, uma coisa que preocupa muito, né? Do estudo, dos ensinamentos. Vou tentar também me aprofundar um pouco nisso para entender onde que estão os problemas. Aí, de repente, achar alguns outros entrevistados, aí te chamo, né? Bora lá. E a você eu agradeço por mais essa paciência da nossa audiência do Backstage. O Backstage do Salas Brasil volta nos próximos dias. Espero que vocês continuem acompanhando e seguindo a gente no nosso canal do YouTube. Valeu, obrigado.